Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla GLI 2022, opção também para o público PCD. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla GLI 2022, essa opção que voltou para o público PCD, que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu quero começar pela frente do carro, mostrando os seus faróis, que são mais afilados, saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, com esses dois pontos de LED do seu DRL diurno, o indicador de seta e o canhão de foco projetor alto e baixo, que são halógenos. Esses acabamentos no seu interior, esses três formatos de J que dão um destaque também com essa máscara negra e esses acabamentos black piano no seu interior, que realmente traz um destaque para a parte do farol. Na parte do para-choque nós já temos esse acabamento com essa peça preto fosco, que pode ser instalado um farol de neblina na concessionária Toyota, pois nesse modelo não vem de série. Aqui na parte de baixo nós temos essa grade com esse formato trapezoidal, com todo esse acabamento preto fosco que traz realmente um destaque para a parte do carro. Aqui na parte do capô, quero abrir a imagem, nós já temos esse vinco que sai aqui da sua lateral, um outro vinco que sai aqui da frente, vem até a frente onde está localizado o logo da Toyota, que tem esse acabamento, esse filete cromado, também com essa peça preto brilhante, que traz um destaque para o carro. Da mesma forma, esses vincos bem pronunciados aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar para vocês o motor do Corolla. A sua motorização nessa 12ª geração não conta mais com motor 1.8 e sim com motor 2.0 Dynamic Force com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com 4 cilindros em linha, injeção direta e indireta. E um detalhe, ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. A longo prazo vai te trazer um custo-benefício de manutenção com certeza. Conta também com câmbio CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades. Com a primeira marcha engrenada, ele ficou mais rápido, mais esperto nas saídas e retomadas no trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vem nesse modelo, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens, na parte de composição referente à fiação, as mangueiras, toda a parte da motorização da Toyota, que tem uma confiabilidade muito boa no mercado. No capô nós não temos a manta acústica, mas tem a manta acústica entre o painel e o motor para trazer menos ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas que vêm equipadas nesse modelo de entrada, que é uma roda com essa pintura cinza metálica, com todo esse formato dos aros que traz um destaque, com o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 205/55, roda de 16 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 m. Ele tem a profundidade de solo de 14,8 de vão livre. Aqui na lateral ele já tem essa saia praticamente que deixa ele com um design mais esportivo na sua lateral. Esse vinco que sai da primeira porta até a segunda porta. Essa parte com esse contorno aqui na caixaria de roda que traz um destaque e um outro vinco mais pronunciado. Esse ele sai daqui da sua lateral, passa praticamente por todo o carro até chegar na lanterna traseira. Aqui nós temos esse acabamento da coluna A com esse acabamento preto fosco. Aqui também um acabamento preto fosco no retrovisor, com repetidor de seta e o rebatimento elétrico do retrovisor, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. As maçanetas são na cor do veículo, que é um branco lunar perolizado bem bonito. Também esse acabamento da sua coluna B e coluna C, com esse acabamento
preto fosco. Eu quero abrir a imagem para mostrar a traseira aqui do Corolla GLI 2022. Nós já temos aqui essa parte com os refletores noturnos para trazer uma visibilidade maior. Aquele mesmo formato de C que nós temos lá na dianteira do veículo, nós temos aqui na traseira, realmente harmoniza muito a frente e a traseira do veículo. A parte aqui do para-choque com esses vincos bem pronunciados, esse outro vinco na parte do porta-malas traseiro que traz um destaque, as lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa do porta-malas, e aqui nós temos a iluminação que são halógenas, essa parte com esse filete cromado que praticamente passa por todo o porta-malas traseiro do carro, também o logo cromado aqui da Toyota, terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, e aqui nós temos a opção da abertura do porta-malas na chave que você pode estar apertando, desse porta-malas que tem 470 litros de capacidade com iluminação interna. A parte do step aqui, nós já temos o step temporário para uso caso você necessite com kit de ferramentas. É um porta-malas bem amplo por ser um modelo sedã médio. Conta também com esse acabamento, essa manta aqui na porta traseira. Conta com a câmera de ré, coisa que não era incluída na versão GLI, que era a versão de entrada. Vou mostrar os detalhes para vocês. Também nessa parte de segurança ele conta com a lanterna neblina de traseira, é um item importante. E falando em segurança, ele conta com um teste de colisão no Latin NCAP para colisão lateral e também frontal com 5 estrelas. São 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Eu quero mostrar a parte da fileira dos bancos traseiras aqui do Corolla GLI. Eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m, eu coloquei o banco do motorista todo para trás, e mesmo colocando o banco do motorista todo para trás, nós ainda temos aqui de 2 a 3 dedos de espaço. Isso mostra o espaço referente que nós temos no Corolla, por ser um carro que tem um entre-eixo de 2,70 m. Aqui eu vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão de entrada das demais versões do Corolla 2022. Os bancos, no caso aqui, são revestidos em couro e também com um tecido misto. Eu já vou mostrar para vocês aqui no banco traseiro, ó. Ele tem essa parte revestida em couro, essa outra parte no centro aqui, até chegar lá em cima, já é um tecido misto com essas ondulações. Então ele não é todo, no caso, com couro. Aqui nós temos porta-revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, esse nicho para estar guardando alguma coisa. Aqui no teto ele já tem essa parte com a iluminação, para quem está aqui atrás é a opção também na cor cinza, com as alças no teto para facilitar. Eu vou descer para mostrar o espaço aqui dos bancos traseiros, e nós contamos aqui com cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, essa parte com essa opção do descansa-braço, com opção para 2 porta-copos, caso vocês queiram utilizar viajando com 4 pessoas, a fixação das cadeirinhas infantis através do Isofix, tanto do lado esquerdo, tanto ali do lado direito. Aqui nós já temos esse botão que você pode estar apertando, e aí o banco ele é bipartido 60 por 40. O dia que você quiser carregar algo maior que não caiba no porta-malas, tem como você estar utilizando nessa opção do rebatimento aqui do banco. A parte aqui da porta nós já temos esse revestimento bem macio ao toque, revestido em couro com a linha aparente. Aqui nós temos uma imitação de costura, mas é um plástico rígido cinza com os puxadores preto. Aqui a parte do acionador do vidro elétrico, o nicho aqui na lateral e o alto-falante aqui na sua porta. A sua chave não é do tipo presencial, ela é do tipo canivete com a inscrição Toyota. Se você virar aqui, nós temos a abertura do porta-malas e também o alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Essa chave canivete, basta você apertar aqui para que você possa estar fazendo a abertura. A parte aqui do banco do motorista nós temos a regulagem de altura, somente no banco do motorista, regulagem da lombar, uma segunda opção da abertura do porta-malas e uma opção também da abertura do tanque de combustível. Agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla GLI 2022, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. Tem a parte aqui com a inscrição Corolla na parte de inicialização, que fica ali naquela tela de 4.2 em TFT. A principal mudança, com certeza aqui no interior, que eu já estou vendo, é essa multimídia Android de 10 polegadas. A falta de semicondutores, ou seja, aqueles microchips, chegou também na Toyota. Ela foi obrigada a colocar uma multimídia, no caso com o sistema Android, que não tem conectividade para o sistema Android Auto e nem Apple CarPlay.
mas tem aí as funções como a utilização dos aplicativos como Spotify, Deezer, a parte com a utilização aqui das informações via Wi-Fi, que você consegue estar fazendo a utilização de internet, a parte aqui com os aplicativos que você consegue colocar os aplicativos referente a YouTube, a utilização também do Waze, o GPS no caso da Google, que você consegue estar fazendo essa utilização, Bluetooth, atendimento de celular também que você consegue estar fazendo no volante, todas as funções que você tem na multimídia operação no volante você consegue estar fazendo nessa multimídia também. Mas ela tem apenas 1 ano de garantia, diferentemente da outra multimídia que oferecia-se 5 anos como garantia total na utilização do veículo. Então eu acredito que no dia a dia vocês vão perceber a diferença entre a outra multimídia para essa multimídia de 10 polegadas que foi colocada, que não tem aquela parte com aquela TV de tubo lá atrás, é uma multimídia flutuante também, mas que tem essa utilização agora por conta da falta dos semicondutores de maneira mundial. Aqui nós temos esse acabamento Black Piano na parte do console central, o ar-condicionado que é manual com ar quente e ar frio apenas de uma zona. Aqui nós temos esse botão para estar direcionando o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aqui a parte com aquecedor do vidro traseiro. Também aqui nós temos esse acabamento com esse nicho para você estar guardando alguma coisa, uma tomada USB para você fazer a conexão com o sistema de multimídia caso você precise. Também essa parte com esse acabamento, com essa volta prata que ele dá aqui no câmbio automático, também com esse acabamento Black Piano. Aqui nós já temos a opção da câmera de ré, se você colocar aqui na opção de ré, ele já vai aparecer aqui na multimídia com essas linhas para fazer a parte de verificação de segurança, para fazer o estacionamento de uma maneira mais fácil. Essa parte com esses botões que você consegue, no caso, aumentar o ângulo de visão aqui dessa multimídia, caso você precise para estacionar. Se você quiser voltar aqui para o ângulo normal, ela vai voltar também. E aqui nós temos a opção Drive. Se você colocar na opção Drive e colocar para o lado esquerdo, automaticamente você tem as trocas de marchas manuais, para frente da primeira até a 10ª, e para fazer as reduzidas, no caso voltando aqui para trás, uma descida de serra, freio motor, uma retomada de curva, para que você possa estar fazendo a utilização de forma manual. Aqui nós temos também esse botão para estar acionando ou desligando o sistema de tração e estabilidade desse carro, que conta com assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Freio de estacionamento que é manual, reclamação de muitos pedem um eletrônico, quem sabe em 2023. Aqui também essa parte com esses 2 porta-copos como opção. Descansa-braço que nós temos aqui revestido em couro, com essa linha de costura aparente, um bom espaço para estar guardando, uma segunda opção de tomada 2.1 A para fazer a utilização, também como uma tomada 12 volts para fazer a utilização caso você precise. Aqui na parte do banco, como eu mostrei para vocês, ele é revestido em tecido e também é revestido em couro. Essa parte aqui já é em couro, toda essa volta aqui é em couro, e aqui no centro ele é revestido em tecido. Aqui nas laterais da mesma forma, até chegar aqui em cima, tudo couro. E aqui no meio ele é revestido em tecido, que tem essas laterais para trazer mais conforto. A regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto, a parte para estar ligando e desligando o botão do alarme volumétrico no interior do veículo, aqui para estar ligando as lâmpadas no teto caso você precise, o quebra-sol com a opção do espelho, basta você abrir aqui, a lâmpada já acende de maneira automática, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. No painel nós temos essa parte aqui bem macia ao toque, é realmente um bom acabamento, essa parte com esse acabamento prata que faz a volta ali no difusor do ar-condicionado, também com esse acabamento Black Piano. Aqui nós temos essa opção do porta-luvas, que é uma opção generosa, também a parte com tweeter de som para facilitar ali no sistema de som. E aí nós temos toda essa parte do painel, esse acabamento aqui bem macio ao toque, os comandos aqui com a iluminação, com os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui nós temos o rebatimento elétrico do retrovisor, que não era opção na versão de GLI de entrada da versão anterior, agora ele já conta com essa opção. Também aqui no caso, a parte com ajuste elétrico do retrovisor, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aqui na parte do painel nós já temos essa parte com a regulagem do facho de farol. Por ser um sedã médio, você coloca mais peso e você tem como regular para cima ou para baixo para fazer, no caso, aqui a regulagem
do farol. Aqui no caso também nós temos essa direção que é eletroassistida com a regulagem de altura e também profundidade. Esse acabamento com esse revestimento em couro, com essa linha de costura aparente, o volante que é multifuncional com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, aqui para poder estar passando as faixas de música ou da rádio caso você precise, e ele não conta com o controle de velocidade de cruzeiro. Uma pena. Aqui nós temos a opção dessa setinha e você consegue estar operando o computador de bordo desse carro que fica ali no painel. Aqui nós temos a parte do conta-giros, a parte aqui com a medição do arrefecimento do motor, medição do tanque de combustível do carro que é de 50 litros e no caso também o velocímetro. Nessa tela aqui no canto nós já temos ali o painel digital. Se você colocar a seta para baixo aqui, nós temos as informações de odômetro total, odômetro parcial A e B. Aí temos a média total do veículo, quanto que você consegue rodar com o tanque de combustível que você tem nesse veículo e também média instantânea. Se você colocar aqui para baixo o modo de economia, também a parte com quanto que você consegue estar rodando, está marcando no carro ali 114 km eu consigo rodar com essa gasolina que está aqui no tanque. Também temperatura exterior, relógio. Se eu colocar para baixo mais uma vez, nós vamos ter ali o velocímetro digital. Se eu colocar a seta para o lado, nós já temos aqui a parte com a bússola de navegação, que não era existente no modelo anterior, agora já é existente com essa atualização para 2022. A parte aqui com mídia, os dispositivos que estão na rádio ou dispositivos que estão de áudio referente ao smartphone, vai passar a música que você está utilizando. Aqui, se você colocar para o lado mais uma vez, tempo de viagem, tempo total percorrido, quanto tempo ficou parado, velocidade de cruzeiro, tudo isso ele vai informar. Aqui as configurações referente ao ajuste de relógio, as configurações gerais do veículo que você consegue, no caso, estar fazendo a utilização de idiomas, unidades, modos de economia. E se você colocar a seta para o lado mais uma vez, nós temos essa aba de informativos. Tudo que é mensagem no carro vai aparecer aqui. Porta que está aberta, cinto de segurança que não foi colocado como alarme que vai soar e tantas outras informações vai aparecer nessa aba. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla GLI 2022. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar algum detalhe que eu deixei de mencionar. Agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Para você que acompanhou esse vídeo até o final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Indaiá Paiva de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. O segundo salve de hoje vai para Marcos Soares de Itarana, no Espírito Santo. E o terceiro e último salve de hoje vai para Mário Filho Machado de Presidente Dutra, na Bahia. Se você deseja receber um salve toyoteiro aqui do canal nos próximos vídeos, deixa aí embaixo nos comentários seu nome, sobrenome, a cidade que você deseja receber o salve, para que nos próximos vídeos eu possa mandar a você. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!